A passagem de hoje é Marcos 11, versículos 20 a 26. Vamos ler juntos. E eles, passando pela manhã, viram que a figueira se tinha secado desde as raízes. E Pedro, lembrando-se, disse-lhe: Mestre, eis que a figueira que tu amaldiçoaste se secou. E Jesus, respondendo, disse-lhes: Tende fé em Deus, porque em verdade vos digo que qualquer que disser a este monte: Ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará aquilo que diz, tudo o que disser lhe será feito. Por isso vos digo que tudo o que pedirdes, orando, crede que o recebereis e tê-lo-eis. E, quando estiverdes orando, perdoai, se tendes alguma coisa contra alguém, para que vosso Pai, que está nos céus, vos perdoe as vossas ofensas. Mas se vós não perdoardes, também vosso Pai, que está nos céus, vos não perdoará as vossas ofensas. Amém. Compartilharei a palavra de Deus sob um título um tanto audacioso. Será que Jesus não conhecia o tempo? Na língua coreana, existe uma expressão que significa amadurecer. Quando uma criança se torna mais madura, como um adulto, e demonstra discernimento, os mais velhos costumam dizer, como um elogio: agora você amadureceu. Agora você amadureceu mesmo. A origem dessa expressão, frequentemente usada na Coreia, está relacionada às estações do ano. A palavra cheol significa estação. Costumávamos nos referir a uma estação ou período como a estação de algo. Por exemplo, uma estação como a primavera é chamada de estação da primavera, e o verão é chamado de estação do verão, adicionando a palavra cheol após a estação. Mas não há apenas elogios relacionados a essa palavra. Também há expressões negativas ou de repreensão. Se uma criança comete um erro ou se comporta mal, dizemos que é porque ela ainda não amadureceu. E se alguém que já deveria ter idade para discernir as coisas ainda age como uma criança, nós o descrevemos como imaturo. E há uma palavra específica para chamar essa pessoa imatura: keolbuji. O título da mensagem de hoje. Chamamos de keolbuji um adulto que não consegue discernir as coisas e age como uma criança. Dentro da palavra cheolbuji está a mesma palavra para estação, cheol, e a ela se junta buji, que significa não saber. Ou seja, o significado original da palavra cheolbuji é uma pessoa que não conhece as estações. Costumávamos nos referir a uma pessoa tola e sem sabedoria, como uma criança, como alguém que não conhece as estações, alguém que vive de forma inadequada para a estação. No entanto, na passagem de hoje, a aparência de Jesus é exatamente assim. Sinto muito por usar essa expressão aqui, mas ele age como um keolbuji, como alguém que não conhece as estações, com palavras e ações que não condizem com a estação. Vamos ler juntos a história da passagem de hoje, que começa em Marcos 11, versículos 12 e 13. Vamos ler juntos. E no dia seguinte, quando saíram de Betânia, teve fome. Vendo de longe uma figueira que tinha folhas, foi ver se nela acharia alguma coisa. E chegando a ela, não achou senão folhas, porque não era tempo de figos. Amém. Jesus passou a noite em Betânia, e no dia seguinte, estava a caminho do templo em Jerusalém com seus discípulos. Sentindo fome, Jesus viu uma figueira no caminho. Ele parece ter esperado poder comer os frutos daquela figueira. No entanto, ao se aproximar da árvore, encontrou apenas folhas exuberantes e nenhum fruto. A Bíblia explica a razão da seguinte forma: porque não era tempo de figos. Parece uma observação desnecessária, mas para o constrangimento de Jesus, a Bíblia esclarece que a razão pela qual não havia frutos na figueira era porque não era a estação dos figos. Não era a estação em que os frutos amadureciam. Jesus, por assim dizer, esperava frutos quando não era a estação de amadurecimento, ou seja, fora da época da colheita. Em suma, uma aparência de quem não conhecia a estação, ou seja, um cheolbuji. Aqui, Jesus aparece como alguém imaturo,
Na verdade, o problema mais sério vem a seguir. No versículo 14, Jesus amaldiçoou a árvore com as palavras: "Nunca mais coma alguém fruto de ti." E o resultado dessa maldição aparece na passagem de hoje. Vamos ler juntos os versículos 20 e 21 da nossa passagem. Vamos ler juntos. E eles, passando pela manhã, viram que a figueira se tinha secado desde as raízes. E Pedro, lembrando-se, disse-lhe: "Mestre, eis que a figueira que tu amaldiçoaste se secou." Amém. Na manhã seguinte, quando retomaram o caminho para Jerusalém, viram novamente aquela árvore. A árvore estava completamente diferente do dia anterior. Embora não tivesse frutos, pelo menos tinha folhas. Mas no dia seguinte, não apenas as folhas, mas até as raízes estavam completamente secas. Pedro diz com certeza: "Mestre, eis que a figueira que tu amaldiçoaste se secou." Pedro afirma claramente que o que Jesus fez na manhã anterior foi uma maldição e que a árvore secou por causa dessa maldição. Do ponto de vista do alvo da maldição, parece uma cena difícil de entender. Não era a estação de dar frutos. Era apenas por não ter chegado à estação que não havia frutos. Mas será que por não dar frutos, ele a fez secar até a raiz? É uma situação um tanto injusta e desconcertante. Na verdade, o que aconteceu na passagem de hoje é exatamente isso. Por causa de um Jesus que não conhecia a estação, um Jesus Tcheolbugi, uma figueira saudável secou e morreu. O que vocês acham? A história da passagem de hoje é um acidente causado pelo fato de Jesus não conhecer a estação? Será que foi um incidente que ocorreu porque ele, gananciosamente, exigiu frutos fora da estação? Ficou irritado por não os obter e agiu de forma puramente emocional, como um Tcheolbugi que não conseguiu controlar a fome? Primeiro, para entender a passagem de hoje, precisamos lê-la em um contexto mais amplo. A história da figueira tem uma estrutura de sanduíche, como acabamos de ler. Nos versículos 12 a 14, há o episódio da maldição da figueira. Nos versículos 15 a 19, está registrada a história da purificação do templo por Jesus. E novamente nos versículos 20 a 25, a história da figueira que secou e morreu é registrada. O incidente da figueira tem uma estrutura de sanduíche que envolve o evento da purificação do templo. A história da figueira seca não pode ser entendida separadamente do ato de purificar o templo. Na passagem de meditação de ontem, Jesus expulsou os comerciantes do templo. Ao expulsá-los, ele disse o seguinte. Vamos ler juntos o versículo 17, olhando para a tela. Vamos ler juntos. E os ensinava dizendo: Não está escrito: A minha casa será chamada por todas as nações casa de oração, mas vós a tendes feito covil de ladrões. Amém. Ao purificar o templo, Jesus diz que o templo se tornou um covil de ladrões. Esta declaração é extremamente importante para entender a passagem de hoje. O lugar que deveria ser uma casa de oração para todas as nações tornou-se um covil de ladrões. A expressão covil de ladrões não se refere simplesmente ao fato de que se vendiam e compravam sacrifícios dentro do templo, ou que se trocava dinheiro lá. Não é apenas uma repreensão do tipo: por que vocês estão trocando dinheiro e comprando e vendendo coisas no templo sagrado? Tem um significado muito mais fundamental. Pessoal, o que seria um covil? A expressão covil de ladrões significa que se tornou um lugar onde pessoas que cometeram pecados buscavam paz de espírito, mesmo sem Deus. Descansar no templo e encontrar paz no templo não é algo natural. O que há de errado nisso? Mas a realidade é esta. Pessoas que cometeram toda sorte de atos maus lá fora, como ladrões, entram no templo e oferecem sacrifícios. Compram animais para o sacrifício e também trocam dinheiro para pagar o imposto do templo. Qual é a intenção de vir ao templo assim, de oferecer sacrifícios com esse coração? Com que coração eles vinham ao templo e ofereciam sacrifícios?
A intenção é uma só: simplesmente para se livrar da culpa, para remover o desconforto do coração, para transformar a inquietação causada pelos pecados cometidos lá fora em conforto. Com essa exata intenção, eles ofereciam sacrifícios e adoravam. O covil de ladrões tem esse significado. Claro, vir ao templo, encontrar-se profundamente com Deus e resolver completamente o problema do pecado não é algo ruim. É algo bom. Deve ser assim e tem que ser assim. Mas o problema é que Deus não está ali. Não há nenhuma consideração por Deus ali. Eles cometeram atos maus sem qualquer hesitação. Atos que a Bíblia descreve como os de ladrões. Mas por terem uma consciência, sentiam-se oprimidos pela culpa e desconfortáveis em seus corações. Talvez se preocupassem com a possibilidade de Deus os punir. E agora, eles tentam resolver esse desconforto, essa culpa, vindo ao templo e oferecendo sacrifícios. A ideia de que basta observar as festas de forma superficial, oferecer sacrifícios de forma superficial, aparecer no templo e sentir-se bem consigo mesmo, uma atitude de se voltar para Deus apenas exteriormente, sem nenhum desejo sincero de buscá-lo, apenas para remover os obstáculos e tropeços de seus corações e evitar a punição. O templo estava sendo mal utilizado por essas pessoas dessa maneira. O templo não era um lugar onde os maus se arrependiam e se convertiam, mas um lugar onde o coração mau, como o de um ladrão, encontrava descanso. O templo se tornou um covil de ladrões. O covil de ladrões é o lugar onde os ladrões descansam. O templo se tornou um lugar de descanso sem Deus, o esconderijo dos pecadores. Essa imagem é exatamente como aquela figueira. Onde deveriam haver frutos, há apenas folhas exuberantes. Onde deveriam haver frutos de arrependimento, há desculpas abundantes e pretextos plausíveis. O coração dos ladrões ficou em paz. Um dia antes, Jesus purificou o templo. Ele esvaziou completamente o templo, impedindo que qualquer pessoa passasse por ele. Por um breve momento, o templo foi purificado e restaurado à sua forma correta. Pouco antes dessa limpeza, ele amaldiçoou a figueira sem frutos, e naquele dia, a árvore secou e morreu. Com isso, o que nosso Jesus queria fazer? Nosso Jesus queria dar um aviso poderoso, porque os verdadeiros Cheobuji, os que realmente não conheciam o tempo, eram eles. Eles não tinham a menor ideia do estado em que se encontravam. Achavam que não havia problema, já que estavam produzindo folhas, e pensavam que, como a estação dos frutos ainda não havia chegado, bastava ter folhas. Mas não é assim. O tempo já havia chegado. Porque houve alguém que advertiu fortemente sobre esse tempo. Essa pessoa foi João Batista. João Batista, ao proclamar: "Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus", disse certa vez o seguinte, em Mateus 3:10. Vamos ler juntos olhando para a tela. Vamos ler juntos. E também agora está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada no fogo. Amém. A passagem de hoje, em Marcos 11, deve ser interpretada à luz desta proclamação de João Batista. João Batista diz: "Está posto o machado à raiz das árvores." E ele disse que toda árvore que não produz bom fruto será cortada e lançada no fogo. Há muitas semelhanças com a figueira da passagem de hoje. O machado não está posto nos galhos ou no tronco. Normalmente, um lenhador coloca o machado nos galhos ou no tronco. Mas onde este machado está posto agora? Está posto na raiz. Estar posto na raiz não significa que algo será apenas um pouco removido, um pouco corrigido, um pouco melhorado. Estar posto na raiz é um aviso poderoso de que esta árvore será completamente removida. A figueira da passagem de hoje também secou até a raiz. A Bíblia expressa isso com precisão. Um julgamento poderoso, que não se limita a podar alguns galhos, corrigir ou melhorar, mas que removerá completamente a árvore. Já havia sido anunciado por João Batista.
E a palavra posto também é significativa. Significa que já começou. O machado já está tocando a raiz. Não é apenas que alguém está segurando o machado. Não é uma postura de preparação para usar a força. Mas João Batista já havia proclamado que o machado já está tocando a raiz. Um julgamento poderoso já começou. Esse julgamento será executado nas árvores sem frutos, como a figueira da passagem de hoje. Árvores sem frutos, como a figueira, não serão mais apenas podadas. Não terão mais apenas o tronco cortado, mas serão completamente removidas desde a raiz. Um julgamento poderoso se aproximou e já começou. O tempo já foi anunciado e a estação já começou. Então, queridos, agora eu lhes pergunto: quem é o verdadeiro Sheol Budi? Quem é a pessoa que realmente não conhece o tempo? É Jesus, que procurou frutos na figueira fora da estação? Ou são as pessoas que, mesmo depois de ter sido proclamado que o machado já está posto na raiz, que o machado já está tocando a raiz, e que a árvore que não dá fruto desaparecerá desde a raiz, não sentem nem percebem nada? Quem é o verdadeiro Sheol Budi? Amados, a história de hoje é o único milagre que Jesus realizou em Jerusalém. Naquela Jerusalém onde estava o templo, naquela cidade que as pessoas chamavam de Santa, Jesus não curou pessoas, nem expulsou demônios. O único milagre que ele realizou em Jerusalém foi esta história: o evento em que ele amaldiçoou a figueira, para que ela secasse e morresse. Portanto, a figueira não é apenas uma árvore, mas simboliza toda a nação de Israel e também o templo de Jerusalém. Portanto, o fato de esta árvore ter secado até a raiz é um evento que mostra a vontade de Deus de que o dia de destruir completamente este templo, que vocês transformaram em um covil de ladrões, está próximo. Como o templo se tornou um covil de ladrões, como o templo, em vez de levar as pessoas a Deus, tornou-se um obstáculo e uma barreira para se aproximar de Deus, nosso Senhor está nos advertindo fortemente, mostrando a figueira seca até a raiz, que o templo em breve se tornará assim. O machado já está posto na raiz da árvore e o corte já começou. O machado está tocando a raiz e o julgamento já começou. Mas as pessoas continuam complacentes. Elas ainda não perceberam. Elas ainda pensam que está tudo bem, que basta resolver alguns problemas externos, mesmo que não se arrependam profundamente e não se convertam. Aqueles que não conhecem o tempo do julgamento são os verdadeiros, aqueles que não conhecem o tempo. Amados, e quanto a nós? Será que este templo, esta adoração, não se tornou para nós um covil de ladrões? Será que não se tornou um lugar para aliviar um pouco o coração desconfortável por ter pecado no mundo e se preocupar com a possibilidade de Deus nos punir? Adorei, então está tudo bem. Fui à igreja no domingo, então está tudo bem. Será que este templo não se tornou um lugar para aliviar um pouco esse coração desconfortável? Será que esta adoração não é um momento para apenas acalmar temporariamente o coração culpado? A ideia de que ainda está tudo bem, o alívio de que não haverá problemas. O que Deus dirá sobre nossa complacência e nosso alívio? Para aqueles que dizem que ainda não é o tempo, Deus diz o seguinte: é 1 Tessalonicenses 5, versículos 2 a 3. Vamos ler juntos. Porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como o ladrão de noite. Pois que quando disserem, a paz e segurança, então lhe sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto àquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. Amém. Para os Sheol Budi, aqueles que não conhecem o tempo, aqueles que ainda acham que um covil de ladrões está bom, Deus está falando sobre o tempo, dizendo que o julgamento virá de repente. Precisamos nos livrar da ideia errada sobre a estação, da compreensão errada do tempo que torna a nossa fé preguiçosa e negligente. Lembremo-nos de que o dia do Senhor virá de repente e estejamos preparados. Amados irmãos e irmãs, abençoo-vos em nome do Senhor para que abandonem o covil de ladrões e restaurem o templo da verdadeira presença e a adoração da verdadeira presença.
Preparem-se para o dia que virá como um ladrão. Que vocês não sejam Sheol Bugi, mas pessoas maduras. Não sejam pessoas imaturas, mas pessoas que estão sempre despertas e preparadas. Em nome do Senhor, eu os abençoo. Vamos pensar na palavra que nos foi dada e cantar juntos o louvor, presença. Abra as portas do céu. Olhe para este lugar, pois o cântico a ti não cessa. Abra os céus e veja. Esteja presente aqui. Esperamos por ti, Senhor. O aroma da oração alcança os céus. Senhor, esteja presente. Venha a este lugar. Assente-se aqui. Receba a adoração que oferecemos neste lugar, o nome do Senhor. Somente o nome do Senhor. Apenas o nome do Senhor está neste lugar. Vamos orar juntos. Meditando na palavra que recebemos, vamos refletir sobre nossa fé. A imagem do Sheol Bugi, que não conhece o tempo de Deus, não é a nossa imagem. Ajuda-nos a nos tornarmos pessoas maduras que sempre se preparam para o tempo de Deus. Será que o templo e a adoração, em algum momento, se tornaram como um covil de ladrões, um lugar para apenas aliviar corações desconfortáveis? Ajuda-nos a nos tornarmos adoradores que avançam para uma adoração de temor e tremor, experimentando a verdadeira presença de Deus. Vamos ter um tempo de oração juntos. Oremos. Deus de amor, obrigado. Nesta história em que Jesus aparece como um Sheol Bugi, que não conhece o tempo, obrigado por nos mostrar e nos fazer perceber nossa própria imagem, vivendo de forma complacente, sem conhecer o tempo. Que todos nós possamos encontrar-nos profundamente com Deus no templo e experimentar sua presença com temor e tremor em cada adoração. Que não façamos do templo e da adoração um covil de ladrões, mas que nos lembremos de que aquele dia virá como um ladrão e estejamos sempre despertos e preparados. Obrigado. Oramos em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.